No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos no plenário e os projetos discutidos e aprovados pelos vereadores. Entre eles, o que institui o programa de parcelamento incentivado e o telhado verde nas novas construções. Mesa diretora restitui simbolicamente mandato de vereadores cassados durante o regime militar. E uma audiência pública trata dos detalhes para o Carnaval de 2015. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online. Pertinho do fim dos trabalhos legislativos, os vereadores votaram vários projetos do Executivo que estão em tramitação na Casa. Um deles, o do telhado verde, que havia recebido emenda da vereadora Michele Collins. A votação do projeto que institui telhado verde e reservatórios de águas nas novas edificações do Recife movimentou o plenário mais uma vez. A vereadora Michele Collins tinha sugerido emenda excluindo os templos religiosos da proposta. Agora ela subiu à tribuna porque a emenda foi rejeitada pelas comissões. A vereadora lembrou que trouxe técnicos para explicar as necessidades das construções. Nós fizemos uma pesquisa e, em média, é R$ 140 o metro de telhado para se aplicar com todo o serviço que tem que ser feito. Quanto mais a questão da água e fora a manutenção. É um projeto extremamente caro e o que foi constatado é que a maioria dos templos religiosos, eles são construídos de meia água. São telhados que eles não têm laje, ou seja, além do recurso que seria utilizado para se construir o telhado, para a implantação, ainda teria que ter laje. E são construções que não têm laje. A maioria dos templos, eles têm só o telhado e se coloca ou um PVC, ou então se coloca gesso, ou qualquer outro produto que seja para que possa fazer a cobertura. Então, quando se coloca um telhado, tem que se ter toda uma estrutura para que possa sustentar, porque é um peso muito grande. Então, seria uma responsabilidade muito grande para as igrejas estar implantando um telhado de maneira inadequada. E para colocar o telhado verde, teria que ter também toda a estrutura. Então, nós conversamos, apresentamos tecnicamente os argumentos. Aimee Carvalho também é a favor da emenda de Michele Collins e disse reconhecer que o projeto é bom para o Recife. Eu também uno meu pensamento ao seu. Esse projeto Telhado Verde, ele é muito bom, mas, ao meu ver, precisaria de algumas ressalvas. Tentei também que fosse incluída uma emenda aditiva, na qual a justificativa seria a seguinte, que a instalação do telhado verde requer mão de obra especializada, a supervisão de profissionais qualificados, tais como arquitetos, paisagistas, engenheiros civis ou agrônomos, bem como uma maior quantidade de material, inclusive complexidade na sua instalação. E o elevado custo da implantação de um telhado verde é 6 vezes maior do que um telhado convencional, razão pela qual eu acho que se justifica a dispensa da obrigatoriedade nas edificações de escolas, de creches, de hospitais, templos religiosos, etc. Então, é um projeto muito bom, mas precisamos votar com consciência. O vereador Zurandir Liberal é presidente da Comissão de Meio Ambiente e participou das discussões do projeto. Ele ressaltou que as igrejas deveriam adotar o telhado verde pelo papel educador que desempenha na sociedade. O que é que está sendo discutido, vereador Gilberto? Você chega a um shopping center, se você for olhar a ilha de calor examinada pela própria prefeitura, você vê a intensidade daquela área descoberta, que é do estacionamento, ao nível de calor, para a cidade. Então, o que se quer nessas áreas é que parte dela seja coberta, feito um telhado e coberto com a vegetação de acordo com o projeto. Esse é o sentido.
Nas igrejas, ninguém quer que o telhado da igreja seja todo coberto com vegetação. Mas no estacionamento da igreja se utilize parte como telhado verde. É essa a definição. Então não dá para a gente excluir qualquer segmento. Não, vamos dizer, não, os supermercados vão estar fora, as igrejas vão estar fora. Isso aqui. Então perde o sentido do projeto. O projeto tem que ser para todos. Eu não estou aqui contra a igreja, contra qualquer segmento. Eu estou mostrando a questão da cidade. E a igreja, como educadora, ela primeira devia a implantar. Até para educar as pessoas que estão fazendo as suas construções dessa preocupação com o clima. Isso é papel da igreja. Não, a igreja não. Eu digo até uma expressão, viu, Priscila? Aquela da reforma agrária. Reforma agrária na terra dos outros, na minha não. Ou seja, então, a reforma agrária, né, Gustavo, tem que ser para todos, não é só para os demais. Então, se a gente quer apostar nessa proposta, então a gente tem que incentivá-la. Jairo Brito justificou que vota a favor da emenda pelo trabalho social realizado pelas igrejas. Os templos religiosos têm feito um trabalho na cidade do Recife, já que a gente somos vereadores do Recife, mas isso é extenso a todo o Brasil, de inclusão social, que é uma coisa maravilhosa. Quer seja os templos espíritas, quer seja as igrejas católicas, quer seja as igrejas evangélicas. Então, não é a questão, e Vossa Excelência explicou, de comparar as igrejas com o supermercado, não. As igrejas têm, sim, feito um trabalho social de grande relevância dentro da cidade do Recife, tirando muita gente. Não, ninguém tá aqui. Não só é Vossa Excelência, não é só Vossa Excelência que tem o conhecimento da coisa, não. Vossa Excelência tem que aprender a escutar. Portanto, o meu voto, e pediria para aqueles que fazem trabalho social nas comunidades carentes, tem muitos aqui, vereador Davi, o vereador Marvin, tantos outros, que votem pela emenda, pelo trabalho social, de inclusão social que faz esses templos religiosos. Para Priscila Krause, o projeto é um avanço não só ambiental, mas também urbanístico. A agenda que nós temos que prestar atenção é a agenda marrom, que é a agenda da cidade. O grande problema ambiental do mundo hoje se encontra nas cidades. É causado pelo impacto da urbanização. E é por isso que nós vivemos no caos que se estabeleceu os grandes centros. E ninguém aqui está questionando o papel social da igreja, nem está questionando a função, muito menos comparando a função da igreja com a do supermercado. O que o vereador Jurandir falou, ele estava se referindo a um mapa que nós vimos, feito por uma imagem através de satélite, que mostra os bolsões de calor existentes na cidade do Recife. E que quanto mais vermelho, maior a intensidade do calor. Essa foto que nós vimos retrata não apenas os supermercados, os shopping centers e as grandes construções. Retrata, por exemplo, os templos de Santo Amaro, aqui da Cruz Cabugá, onde o entorno desse centro é encarnado como a camisa da vereadora Marília Reis, da intensidade de calor. Isso não é demérito, isso é simplesmente um padrão de construção que existe, de ocupação que existe na cidade e que nós estamos querendo reverter isso. Esse é um problema fundamentalmente urbano e que cada um, felizmente ou infelizmente, vai ter que dar a sua parcela de contribuição. Porque esse problema aqui atinge quem está do outro lado do mundo. O problema do outro lado do mundo atinge quem está aqui. Porque o meio ambiente, a gente compromete ele de maneira local, mas o efeito disso se espalha de uma maneira democrática. É impressionante. É impressionante como os efeitos da devastação do meio ambiente, da ocupação
desregrada, de construções equivocadas, se espalham de uma maneira democrática. Mas é culpa das igrejas, é culpa dos shoppings, é culpa dos supermercados, é culpa dos habitacionais ou dos empresariais? Não, não é. É simplesmente um padrão que existiu até então e que se quer construir um novo padrão. Um novo padrão e que todos têm que dar a sua contribuição. Luiz Eustáquio também é a favor da emenda e destacou que não quer privilégios para as igrejas. E quando eu vim aqui e disse que vou votar na emenda da vereadora, é porque eu entendo, não é porque eu estou querendo privilégio para as igrejas. Mas a sociedade brasileira decidiu que as igrejas, todas elas, igrejas, todos os templos religiosos de qualquer matriz, eles têm sim esse direito. E é por isso que a gente está buscando aqui na Câmara e botar e acrescentar no projeto a emenda para que esse direito seja também preservado nessa discussão. Eurico Freire foi um dos parlamentares que mais discutiu a proposta na casa. As igrejas, as denominações, estarão dando, então, uma grande contribuição, não só para seus fiéis, mas uma contribuição para a nossa sociedade, vereador Jairo Brito, que trouxe tão brilhantemente a preocupação com o social. Vai estar dando uma grande contribuição, não só para seus fiéis, mas para toda a comunidade, inclusive aquela comunidade que a igreja assiste nas suas mais diversas pastorais. Raul Jungmann explicou que propôs alternativa à emenda. Fui eu que, na CLJ, propus uma alternativa para que se pudesse acolher o pleito da vereadora Michele Colles. O que é que nós propunhamos? Que se transformasse a exclusão do templo religioso em algum tipo de emenda aonde se pudesse tipificar o imóvel que ficaria excluído. Não por ser um templo, um campo de futebol ou por ser um estacionamento, mas por, na verdade, ter características físicas, características em termos arquitetônicos, características em termos de dimensões que, no caso, possibilitasse a exclusão. Então, veja bem, o que nós propusemos foi que não se caracterizasse enquanto um templo, mas enquanto um imóvel que, pelas suas características construtivas e dimensões, fosse excluído do projeto. Por que eu propus isso? Porque o simples fato de excluir determinado templo significa, na verdade, algo que desrespeita a diretriz de que não se pode tratar igualmente os desiguais. Se é verdade que nós temos pequenos templos que ficam na periferia da cidade do Recife, nós temos templos como, por exemplo, o Templo Mórmon, que fica ali na descida do Carrefour, quando você desce aquela ponte, tá certo? Em direção ali à Rua Barbosa. Nós temos, por exemplo, templos como da Igreja Universal, que ficam na Cruz Cabugá, que são mega templos. Nós temos templos, por exemplo, como está sendo construído aqui na Mário Melo, os senhores já devem ter visto, que tem milhares e milhares de metros quadrados. Então não é justo que a gente exclua, num único pacote, aqueles que são desiguais. Então qual foi a alternativa que eu propus? Que a exclusão viesse pelas dimensões e características arquitetônicas de engenharia e dimensões do prédio. Qualquer prédio, presidente, qualquer prédio. E aí nós apoiaríamos. Mas o simples fato de colocar aí templos não é pelo fato de ser templo, não é pelo fato de ser uma religião, é pelo simples e único fato é que não é justo tratar iguais os desiguais. Se nós temos pequenos templos, nós temos megatemplos, extremamente ricos, que ótimo que seja assim, e que evidentemente não podem ser enquadrados numa única regra. A votação aconteceu no final da discussão, a emenda foi rejeitada e o projeto aprovado. Outro projeto muito discutido na Câmara foi o de número 36, que quer criar uma empresa para lançar títulos no mercado e aumentar a receita municipal. A matéria acabou sendo adiada. Raul Jungmann pediu para discutir o projeto antes da votação. Na tribuna, ele lembrou que a proposta da Prefeitura já existe em outras cidades e explicou como funciona uma sociedade de propósito específico. A Prefeitura, que tem uma dívida fundada de aproximadamente algo ao redor de 4 bilhões de reais,
e que tem uma capacidade arrecadatória, através do seu contencioso da Procuradoria, de receber aproximadamente, Jairo, entre 800 mil a 1 milhão de reais ao mês, ela vai lançar títulos da ordem de 274 milhões, que serão devidamente escrutinizados por uma empresa de rating, que exatamente classifica o grau de risco de cada uma desses títulos, de cada uma desses papéis, e se estima que desses 274 milhões, Eurico, aproximadamente 70 milhões, eles vão se tornar em títulos que serão colocados em mercado. Com esses títulos, ele tem uma remuneração que nós podemos dizer que, em termos de mercado, é boa, se não muito boa, na medida que eles serão remunerados de acordo com o que são as dívidas constituídas e parceladas da Prefeitura, IPCA mais 8%, 9% ou 10%. Então, de fato, o deságio que esses títulos vão ter será minimamente a taxa de administração, de 1, 2, 3, 3,5%, que serão objetos de um leilão que será feito pela Prefeitura. Portanto, quem vai assumir exatamente essa operação em relação ao mercado será um banco, e esse banco vai ter que se submeter a um leilão. Aquele que der a menor taxa de administração vai fazer a administração disso tudo. Para operar, digamos assim, todo esse esquema, a Prefeitura vai criar a RECADA, que é exatamente a constituição de uma empresa pública, ela não será privada, também não será mista, que lançará as debêntures, ou seja, os títulos, não é, em mercado, que serão remunerados. Retomando, como disse, como os títulos eles têm, de fato, não é um prêmio, eles têm uma remuneração que é, de fato, muito boa, considerando o que nós temos em termos de mercado, então o deságio é praticamente inexistente, a operação ela não apresenta grandes riscos, é uma operação fechada, é uma operação de uma empresa que é pública e que será ela toda tocada por funcionários da própria Prefeitura. Então, no nosso modo de entender, este é um projeto que atende às necessidades, por exemplo, da Prefeitura, que se vê hoje, em grande medida, sufocado, asfixiada pela redução dos créditos e de recursos, inclusive do governo federal, a gente não pode ignorar isso, e que são necessários para o desenvolvimento de programas da Prefeitura da cidade do Recife. Líder da oposição, Raul Jungmann, disse ainda que a bancada votaria contrária ao projeto. Venho aqui declarar que a nossa posição será contrária, o nosso voto será contrário a esse projeto. Por quê? Porque, na verdade, este projeto, que não está submetido ao regime de urgência, que não poderia estar submetido ao regime de urgência, ele está sendo votado num prazo que não permite a discussão, não permite a transparência, não permite o aprimoramento, não permite, sobretudo, a participação democrática da cidade do Recife num projeto como esse. Jurandir Liberal também fez críticas à proposta do Executivo. É uma matéria delicada que a gente precisava aprofundar, como diz Vossa Excelência, inclusive assessorando, debatendo com o secretário. O secretário veio a semana passada aqui em 2 oportunidades, inclusive na audiência pública, mas não tirou as dúvidas de todos nós. Então, eu também, junto com os demais companheiros, avaliamos que, se for para votar a matéria hoje, a gente vai votar contra. Portanto, podia ser uma matéria até interessante, dependendo do debate que a gente possa fazer, mas nos termos que ela está posta, essa é a nossa posição. Deixa claro que não é só nossa, da bancada do PT, mas de vários outros companheiros que vão acompanhar esse posicionamento. Marília Reis questionou a operação e disse que a Câmara aprovaria um cheque em branco para o município. Por que é que essa Câmara vai assinar mais um cheque em branco para que a Prefeitura do Recife utilize esse recurso, sabe-se lá em quê, em um projeto nebuloso como esse? No início da gestão, que encantou tantos recifenses, eu inclusive, a gente tinha um projeto de que essa gestão como um todo iria diminuir o custeio, iria aumentar a capacidade de captação, porque a gente sabe que captar recursos é questão de capacidade técnica. O gestor não chega no governo federal com o pires na mão e, dependendo da boa vontade do ministro A ou B, traz dinheiro para a sua cidade, de forma alguma. Existe um sistema nacional de convênios que é para que haja uma isonomia na distribuição dos recursos para os municípios e estados. E isso a gente não vê acontecendo. Ao contrário, vê como forma de arrecadação, a justificativa é
que deve ser arrecadado esse dinheiro com essa operação financeira que a gente não sabe por que está acontecendo. Qual é o objetivo? Onde é que se vai gastar esse dinheiro? Existe essa urgência tão grande? A prefeitura está realmente quebrada ao ponto de ter que fazer uma operação dessa natureza, que é questionada, que é discutida, que é nebulosa, que as pessoas não entendem? Será? Se a prefeitura está quebrada assim, por que não faz uma reunião em conjunto com todos nós, para que a gente possa, juntos, buscar uma solução e, quem sabe, até aprovar o projeto? Mas não, prefere continuar dizendo que está tudo bem, está tudo ótimo, e que uma operação como essa vai ser ótima para um município, o que a gente sabe que é bastante controverso. Então, eu peço a coerência e a responsabilidade dos nossos colegas vereadores. Já o vereador Jairo Brito lembrou que os parlamentares participaram de várias reuniões sobre o projeto, mas que não ficaram convencidos da importância dele. É importante que, independente do projeto estar em regime de urgência ou não estar, de discuti-lo com mais condições de participação da sociedade, com mais opções, outras audiências públicas, outras reuniões públicas, inclusive dentro da comissão de orçamento, está aberta para a sociedade participar, e com a ajuda do Poder Legislativo, viu, presidente? É preciso trazer técnicos com competência, como a vereadora Marília trouxe, para que possa nos auxiliar. O presidente Vicente André Gomes sugeriu a retirada do projeto de pauta. Na realidade, a observância feita pelo ex-presidente, ela é fundamental. Nós só temos 24 horas, porque a sessão de amanhã fica curto para qualquer discussão. Na realidade, nós vamos discutir com a oposição para encontrar um melhor caminho, e assim que as lideranças encontrarem o caminho, eu atendo e coloco em pauta. Mas o vereador Rogério De Luca pediu para que a proposta fosse votada. Nós aqui, futuro deputado, querendo ou não, representamos os votos de todos os cidadãos da cidade do Recife. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Como eu posso deixar de votar se nós temos uma oportunidade de analisar o projeto e não foi dada? Então, o plenário, eu aprendi que esse plenário sempre ele é soberano, diante de qualquer coisa. Que o plenário decidir, ele deve ser atendido. E Vossa Excelência, deixando de votar o projeto hoje, está atendendo os anseios da cidade do Recife. E nós, que somos seus fiéis representantes, devemos dar uma resposta concreta, aprovando ou não o projeto de lei. O projeto foi aprovado em 2 votações e já seguiu para a sanção do prefeito. Quem foi aprovado foi o projeto 52, que institui no Recife o programa de parcelamento incentivado. Antes da votação, os vereadores discutiram a matéria. Carlos Gueiros disse que o projeto apresenta injustiças. Ele destacou como exemplo o fato dos procuradores do município continuarem recebendo honorários. O governo está abrindo mão dos juros, está abrindo mão das multas, mas os honorários dos procuradores continuam no mesmo percentual. E o pior é que esta casa recebeu uma nota técnica trazida pelo secretário, doutor Ricardo, infelizmente não assinada, em que ele diz que este projeto não pode se mexer nos honorários, porque atinge a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 14, que proíbe que se faça concessões e créditos tributários sem a receita que corresponder. E aí, o que é que tem a ver honorários com receita tributária? Receita tributária, o nome já está dizendo, é tributo. Honorários, juros e multas são encargos. Aí ele diz, não, mas os honorários passam a estar no quadro de tributos porque eles entram nos cofres da prefeitura e há uma destinação de lei de parte para um fundo, parte para isso, parte para aquilo outro. Na hora que isso ocorre,
ele é crédito tributário. E eu perguntei, e por acaso os juros e as multas entram no meu bolso ou entram nos cofres da prefeitura, do mesmo jeito que os honorários, para serem distribuídos e utilizados depois? E aí, esse é o fundamento de que honorários está dentro dos créditos tributários. Uma aberração jurídica trazida pelo secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura. Já Priscila Krause lamentou a falta de entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Infelizmente, o critério nessa votação é exatamente esse, é o que é menos ruim. E lamentar, porque essa é uma experiência que se repete no dia a dia aqui dessa casa, quando nós conseguimos, e aí nesse período de fim de ano, quando chegaram 30 projetos para ser votados, e outras discussões virão pela frente ainda na tarde de hoje, aqueles que nós conseguimos discutir, nós avançamos até a concordância da Prefeitura. Aquilo que não se concorda, simplesmente não é admitido. São esses os exemplos que a gente tem. Muito pouco se avança, infelizmente, nos debates e na busca pelo entendimento. Carlos Gueiros disse ainda que no próximo ano a Câmara do Recife deve elaborar um projeto para regulamentar os honorários dos procuradores. No começo do próximo ano, nós vamos produzir, com a iniciativa desta casa e a responsabilidade desta casa, um projeto de lei regulamentando, a partir do próximo ano, essas remunerações dos honorários das cobranças jurídicas. Porque aí a iniciativa é nossa e o executivo, que está sendo refém dos donos da prefeitura, não ficará muito à vontade, porque a iniciativa foi nossa. Esse foi o acordo que nós vamos fazer para produzirmos isso no início do ano, uma legislação oriunda desta casa, em que nós vamos tentar corrigir. O projeto de lei acabou sendo aprovado em 2 votações e encaminhado ao Executivo para ser sancionado. A festa de Santa Luzia entrou no calendário oficial do município. A iniciativa foi do vereador Alderado Pinto, que falou ao TV Câmara sobre a importância do evento. Eu quero parabenizar primeiro ao prefeito da cidade de Recife, Geraldo Júlio, parabenizar a todos os meus pares dessa casa e quero parabenizar a Igreja Católica da Torre, na pessoa do Monsenhor Romeu, pela grande festa que fizemos na 31ª Festa de Santa Luzia. Uma festa que eu quero aqui, de público, parabenizar a todos os comerciantes, a Polícia Militar de Pernambuco, a todos os fiéis, a todas as pessoas que foram se divertir e a todos aqueles patrocinadores que fizeram a festa, que foi uma festa muito linda e que agora, graças a Deus, graças ao prefeito, ela entrou no calendário da cidade do Recife. Então, cada dia mais, cada ano mais, vai ser uma festa melhor e mais bonita. Os vereadores aprovaram a restituição simbólica do mandato de 12 vereadores do Partido Comunista cassados durante o regime militar. Quem defendeu a iniciativa foi o vereador Raul Jungmann. Se hoje nós temos uma ampla discordância com os métodos que levaram a União Soviética a se transformar numa ditadura e numa das mais fechadas, violentas, tiranas e desrespeitadoras dos direitos humanos da nossa história, isso não quer dizer que nós não devamos aqui, ao mesmo tempo, refazer, ou melhor, desfazer esse gesto autoritário, ditatorial e que mutilou a democracia brasileira. Porque não se corrige um erro com outro. Nós não podemos, ao mesmo tempo, senhor presidente, elogiar a democracia e repudiar o regime stalinista instalado na União Soviética com todos os seus horrores e, ao mesmo tempo, aqui, não restituir o mandato democraticamente conquistado nas urnas dos vereadores do Partido Comunista Brasileiro, que eu espero que essa casa reconheça e que restitua simbolicamente os seus mandatos. Confira agora os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Aimé Carvalho comentou uma pesquisa do Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos. Os dados apontam que os meninos negros são as maiores vítimas de exploração do trabalho infantil no Brasil. Meninos negros são
as principais vítimas do trabalho infantil. 5,8% dessa população, de 5 a 15 anos, desenvolvem algum tipo de trabalho no Brasil, de acordo com a publicação. Entre meninos brancos, a taxa de ocupação da mesma faixa etária é de 3,7%. Entre mulheres negras é de 2,9% e 2% entre as brancas. Esta é a primeira vez que o trabalho infantil é mapeado conforme parâmetros da 19ª Conferência Internacional de Estatística do Trabalho, o que permitirá a comparação com outros países. Os dados são do IBGE e foram organizados para criar indicadores que contribuam para a efetividade de políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos humanos. A pesquisa mostra ainda que a taxa de trabalho infantil no Brasil caiu de 7,5% em 2004 para 3,8% em 2013. As regiões Norte e Nordeste lideram o ranking, com 5,3% e 4,9% de crianças e jovens ocupados, respectivamente. E o estado do Maranhão aparece em primeiro lugar em exploração do trabalho infantil, com percentual de ocupação de 7,4% de crianças e adolescentes. Luiz Eustáquio repercutiu a comemoração da Semana de Cultura Evangélica, comemorada entre os dias 6 e 12 de dezembro. Houve uma participação de mais de 3 mil pessoas ali naquele evento, para um dia de quinta-feira, e foi realmente mais um momento que nós pudemos comemorar a Semana da Cultura Evangélica e dizer que foi importante a participação do prefeito naquele evento, a Prefeitura da cidade do Recife, que valorizou, e ajudou, contribuiu para podermos estar fazendo aquele evento, juntamente com a Ação Livre, que contribuiu, que participou, que mandou os artistas, e foi muito importante. A cobertura que a Rede Globo deu ao evento, a cobertura que a Rádio Evangélica também deu ao evento, quer dizer, foi um momento especial, e a gente quer aproveitar esse momento para nos congratularmos com toda a sociedade recifense, com todas as pessoas que contribuíram, que participaram, os pastores que ajudaram. Também quero aproveitar para dizer que na própria quinta-feira, dia 11, eu fiz aqui a solenidade pelo Dia da Bíblia. Foi uma homenagem que nós fizemos aqui a algumas igrejas, a Aliança Congregacional. Tivemos aqui também alguns setores da sociedade cristã, e aí aproveitamos para poder estar homenageando as casas publicadoras. E foi um momento importante. Então, para nós que somos evangélicos, que temos um compromisso social, que temos um compromisso com a Bíblia, tivemos a presença aqui do pastor Neiladeia, que decorreu sobre a Bíblia de forma magnífica, de forma maravilhosa, e para nós foi um momento de muito prazer estar aqui nesta casa, uma sessão solene que foi aprovada por unanimidade por todos os pares da casa, e para nós foi uma honra poder estar aqui participando com a Sociedade Bíblica do Brasil, poder estar participando com várias igrejas, com vários pastores que vieram aqui. Então, para nós, é mais um momento importante, e nesse caso a gente entende que a Câmara está de parabéns por ter podido realizar aqui nesta casa esse grande evento, e também que a Prefeitura também está de parabéns por ter apoiado esse evento da Semana da Cultura Evangélica, que é uma lei de nossa autoria. Então, nós queremos agradecer a todos que participaram e dizer que vamos estar continuando na luta em defesa do povo evangélico, em defesa da cultura evangélica, porque é muito importante para a nossa sociedade.
A Conferência Municipal da Juventude será nesta quinta-feira, dia 18 de dezembro. O vereador Osmar Ricardo criticou o prazo para a convocação do evento, apenas uma semana. Eu falei, companheiros, com o secretário Jaime Asfrora, que vai ser nosso companheiro aqui nesta casa, vai voltar a esta casa, na vaga do deputado André Ferreira. E ele me disse, eu pedi, vereador, para ele tentar adiar essa conferência, porque, na verdade, as informações que a gente tem da prefeitura, que não é uma conferência, é uma ouvidoria, mas está no foro de conferência. Né? E, ao mesmo tempo, ele coloca que o espaço que vai ser feito essa conferência, eu acho que é um absurdo. É numa escola, no auditório da Escola Municipal Profissionalizante Dom Bosco, em Casa Amarela. Não cabe mais de 200 pessoas, tá certo? É limitado o número de participantes. Eu falei com ele disse, você pode mandar a lista das pessoas que querem se inscrever. Mas isso não é o bastante é dar posse aos conselheiros, fazer um diálogo nas URPAs, com a juventude, por RPA, para poder formalizar essa conferência. Conferência não é brincadeira, vereador. É um estudo, é um debate sobre a juventude da cidade do Recife, que eles colocam, inclusive, que são os pontos. Vou ler para Vossa Excelência aqui. Venha debater conosco os temas como segurança, saúde, educação, profissionalização, diversidade, prevenção às drogas, cidadania e igualdade e outros pontos. Será que um dia, senhor presidente, vai dar tempo do secretário Jaime Asfrora discutir tudo isso? Eu acredito que não. E Michele Collins falou sobre a participação no Congresso Internacional de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas. O congresso ele foi organizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, pela Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Justiça e da Saúde e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também contou com o apoio do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes. O encontro foi direcionado a gestores públicos, acadêmicos e sociedade civil. Foi uma experiência muito importante, porque eu tive a oportunidade de debater sobre políticas públicas para o segmento, ouvir a opinião de especialistas no assunto, experiências adotadas em outros países e também em outros estados do nosso país. Enfim, foi um encontro muito positivo. Entre os temas abordados estavam a experiência da prevenção do tabagismo, pobreza, desigualdade e uso prejudicial de drogas, prevenção na comunidade, prevenção com as famílias e com adolescentes, prevenção nas escolas e além de outros assuntos. Mas o foco principal deste encontro foi a prevenção do uso de drogas sob a perspectiva da saúde pública, focando a ótica da identificação e atuação sobre os fatores que podem tornar alguns grupos sociais mais vulneráveis. O que faz o Carnaval do Recife? Os detalhes da maior festa cultural da capital pernambucana foram tema de uma audiência pública promovida pelo vereador Raul Jungmann. Uma das mais significativas manifestações populares do país, o Carnaval do Recife, foi discutida no plenarinho da Câmara Municipal. A reunião pública foi uma iniciativa do vereador Raul Jungmann. Ele convidou pessoas que fazem parte dos festejos de Momo e representantes da prefeitura da cidade. Vereador Raul Jungmann, por que discutir o Carnaval do Recife? Porque é o nosso grande patrimônio, a nossa grande festividade, é o nosso grande patrimônio imaterial, que dá a nossa face, que dá a nossa cara. O Recife tem a cara do seu carnaval. O Carnaval do Recife faz a cara do Recife, da cidade do Recife. Além de envolver o povo, além de ser algo que envolve milhares de pessoas, de sonhos, de festas, de alegria, e que, portanto, é algo da nossa alma, da nossa cultura, da nossa identidade. Então, a importância é fundamental em termos culturais, de identidade, econômicos e também sociais. Segundo a Fundação Municipal de Cultura, o Carnaval deste ano contou com mais de 2.600 atrações artísticas. O Carnaval é feito por várias secretarias, vários órgãos, do que competia a Fundação de Cultura
as sugestões que são válidas a gente vai pôr em prática o que der agora nesse carnaval, senão no carnaval 2016 vamos fazer isso. A infraestrutura necessária para que as agremiações possam desfilar e os foliões acompanharem o desfile envolve o trabalho de várias secretarias. É necessário que as agremiações realizem um prévio cadastramento. A disponibilização, inclusive, pela SEMOC, Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, de um site para que as agremiações se cadastrem é justamente para viabilizar e disponibilizar para que as pessoas interessadas não se desloquem aos demais órgãos, né, envolvidos, CTTU, PM e as outras secretarias municipais, a fim de um parecer único. Então, o trabalho é de bastidores, né, em relação à agregação de todas essas pareceres de secretarias e órgãos envolvidos com o Carnaval do Recife. Para participar, as agremiações têm um prazo já definido. Até o dia 9 de janeiro, está disponibilizado no site em relação à questão do acesso às informações dos blocos que têm interesse em se licenciar para o Carnaval 2015. O produtor cultural Rogério Renaud expôs a necessidade de um olhar mais atento sobre a utilização de praças e espaços públicos no Carnaval. A gente passou um tempo com medo das ruas, venderam isso com um interesse econômico de levar as pessoas para os shoppings, de levar as pessoas a comprar condomínios que tem uma área de lazer, que tem a churrasqueira, como se aquilo fosse proteger. Isso é uma falsa proteção. A rua habitada é que é o lugar mais seguro. Então a gente defende isso e o Carnaval é o maior amplificador disso. A gente tem que ter as nossas áreas de convivência, nossas áreas públicas cada vez mais utilizadas e com cada vez mais apoio do poder público e a sociedade civil juntos. Senão a gente não está fazendo nada. Ademir de Araújo, maestro Formiga, contribuiu para a reunião pública com a experiência de quem já viveu muitos carnavais. Dá uma pequena contribuição como setentão, como vivenciando todo um carnaval de rua e das comunidades, então foi muito positivo, inclusive como um aprimoramento de que pode ser feito. A gente veio, a minha missão é de colaborar, né? Quer dizer, a crítica construtiva e tem que ser feito, quando se trata de cultura, esquecer um pouco, porque a política é feito um time de futebol. Uma hora está no Santa Cruz, outra está no esporte. Então, mais fica a cultura no âmbito geral que possa ser discutida, tirado as questões partidárias, criticando, mas apresentando soluções. A reunião pública resultou em alguns pontos que vão ser desdobrados posteriormente. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma outra reunião com o presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife para discutir aspectos organizacionais e de planejamento do Carnaval de 2015 na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, com a participação de foliões, de blocos, de federações carnavalescas e também dos bombeiros, da SDS e da própria prefeitura. Em segundo lugar, nós assumimos o compromisso de procurar propor uma comissão permanente. O Carnaval é uma atividade hoje de tamanho impacto e significação que mal acabou o Carnaval você começa a programar o próximo. Então por que não ter uma comissão permanente com a sociedade e o poder público participando, discutindo, aprimorando o nosso Carnaval. E terceiro e último lugar, nós também aprovamos a necessidade, a urgência de fazer uma reformulação ou quem sabe uma adequação à lei das licitações, porque a 8666, que rege as licitações, ela é muito burocrática e para pequenos valores, ela na verdade se torna um tormento, um inferno, para aqueles que precisam receber pequenas quantidades, produtores, cantores, bandas, blocos, tá certo? E que face a burocracia e o tempo que decorre disso, 4, 5, 6 meses, são penalizados. E isso representa, de fato, um risco para o carnaval de rua. Portanto, a ideia é construir um projeto que adeque a legislação, dê agilidade e possa, atendendo os requisitos de fiscalização, obviamente os requisitos formais, mas também possa atender o espírito do carnaval, que a gente pensa nele o ano inteiro, mas só vive 4 dias. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!